Capítulo 1. O desafio do evangelismo. Proclamação da mensagem. As últimas palavras de Cristo aos discípulos foram: Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Vão aos mais afastados limites habitáveis do globo e saibam que aonde quer que vocês forem, minha presença os assistirá. A comissão se dirige a nós também. Recebemos a ordem de ir como mensageiros de Cristo para ensinar, instruir, persuadir homens e mulheres, apelando para que atentem à palavra de vida. Também nos é dada a certeza da constante presença de Jesus, sejam quais forem as dificuldades com que nos tenhamos de defrontar, sejam quais forem as provações que tenhamos de suportar. Sempre será para nós esta promessa misericordiosa: eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28:20. A mensagem força e viva. Na comissão dada aos discípulos, Cristo não somente delineou a obra deles, mas também deu-lhes a mensagem: ensinem o povo a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Mateus 28:20. Os discípulos deviam ensinar o que Cristo havia ensinado. Isso incluía o que ele falara, não só pessoalmente, mas também por meio de todos os profetas e mestres do Antigo Testamento. O ensino humano fica de fora. Não há lugar para a tradição, para as teorias e conclusões dos homens, nem para a legislação da Igreja. Nenhuma das leis ordenada por autoridades eclesiásticas está incluída na comissão. Nenhuma dessas os servos de Cristo têm de ensinar. A lei e os profetas, junto com o registro de suas palavras e atos, são os tesouros confiados aos discípulos para serem dados ao mundo. O Evangelho deve ser apresentado não como uma teoria sem vida, mas como uma força viva para transformar o caráter. Deus deseja que os que recebem sua graça sejam testemunha do poder dela. A Igreja é depositária da mensagem. Estamos vivendo agora as cenas finais da história do mundo. As pessoas devem tremer com a noção da responsabilidade de conhecer a verdade. São chegadas as cenas finais do mundo. Aqueles que considerarem devidamente essas coisas serão levados a fazer inteira consagração a Deus de tudo quanto possuem e são. Repousa sobre nós a pesada responsabilidade de advertir o mundo quanto ao juízo eminente. De todas as direções, de longe e de perto, são ouvidos os pedidos de auxílio. A Igreja, inteiramente consagrada ao seu trabalho, deve levar a mensagem ao mundo. Venham ao banquete do Evangelho. A ceia está preparada, venham. Há coroas imperecíveis a ser ganhas. O reino dos céus deve ser alcançado. O mundo que perece no pecado deve ser iluminado. A pérola perdida deve ser achada. A ovelha perdida deve ser conduzida de volta em segurança para o aprisco. Quem se unirá aos que irão buscá-la? Quem erguerá a luz ao que tateia nas trevas do erro? A crise atual. Devemos sentir agora a nossa responsabilidade de trabalhar com intenso fervor para comunicar a outros as verdades que Deus nos tem revelado para o tempo atual. Sempre podemos fazer um pouco mais. Agora é o tempo de proclamar a última advertência. Uma virtude especial acompanha atualmente a proclamação dessa mensagem. Mas por quanto tempo? Só por um pouco de tempo ainda? Se deve haver uma crise, o momento é exatamente agora. Todos estão decidindo agora o seu perpétuo destino. As pessoas precisam ser despertadas a fim de reconhecer a solenidade do momento e a proximidade do dia em que terá terminado a graça. Esforços resolutos têm de ser feitos para apresentar uma mensagem ao povo de forma notável. O terceiro anjo deverá avançar com grande poder. Evangelismo, nosso verdadeiro trabalho.
A obra evangelística de abrir as Escrituras a outros, advertindo homens e mulheres quanto ao que está para vir ao mundo, deve ocupar mais e mais o tempo dos servos de Deus. Levar a mensagem com rapidez. Como povo, precisamos humilhar o coração perante Deus, suplicando-lhe o perdão por nossa negligência no cumprimento da comissão evangélica. Estabelecemos grandes centros em alguns poucos lugares, deixando muitas cidades importantes sem serem trabalhadas. Assumamos agora o trabalho que nos é designado e proclamemos a mensagem que despertará homens e mulheres, levando-os a reconhecer seu perigo. Se cada adventista do sétimo dia houvesse feito o trabalho que lhe foi confiado, o número de crentes seria hoje muito maior do que temos. Chamado para o trabalho fervoroso. Se nossos pastores considerarem que brevemente os habitantes do mundo serão congregados diante do trono do juízo de Deus a fim de responder pelos atos praticados no corpo, com que fervor trabalhariam com Deus no sentido de apresentar a verdade? Quão ardorosamente se esforçariam para levar as pessoas a aceitar a verdade? Quão incansavelmente trabalhariam para desenvolver a causa de Deus no mundo, proclamando por palavras e atos que o fim de todas as coisas está próximo. 1 Pedro 4, 7. Em meio à confusão dos últimos dias, as palavras de Jesus Cristo se dirigem a nós que vivemos nos últimos momentos da história da terra. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levante-se e fique de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Lucas 21, 28. As nações estão em desassossego. Tempos de perplexidades estão à porta. As ondas do mar bramam. O coração das pessoas desfalece de temor na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas aqueles que crerem no Filho de Deus ouvirão sua voz no meio da tempestade, dizendo-lhes: Sou eu, não tenham medo. Mateus 14, 27. Vemos o mundo jazendo na maldade e na apostasia. A rebelião contra os mandamentos de Deus parece quase universal. Em meio aos tumultos da agitação e confusão em todas as partes, há uma obra a ser feita no mundo. Erguer o estandarte em lugares entenebrecidos. Os exércitos de Satanás são muitos, e o povo de Deus deve se espalhar por todo o mundo, erguendo o estandarte da verdade nos lugares entenebrecidos da terra e fazendo tudo quanto for possível para destruir o reino do demônio. O Senhor determinou que a proclamação dessa mensagem fosse a maior e mais importante obra no mundo para o tempo atual. Neste país e em terras estrangeiras, a causa da verdade presente deve ter mais rápido desenvolvimento do que tem tido até agora. Se nosso povo sair com fé, fazendo tudo quanto puder para estabelecer um começo, trabalhando à maneira de Cristo, o caminho será aberto diante dele. Se demonstrar ter a energia necessária a fim de obter êxito, a fé avançar sem hesitação. Em obediência à ordem de Deus, ricas colheitas serão obtidas. Deve avançar tanto e tão rapidamente quanto possível, com determinação de fazer justamente o que o Senhor disse que deveria ser feito. Precisa ter energia e fé inflexível, ardorosa. O mundo tem que ouvir a mensagem de advertência. Manuscrito 162, 1905. Essa foi a leitura do capítulo 1, parte A.